Bom dia a todos, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha online, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre excreção nos seres vivos. O que é excreção, pessoal? As aulas passadas nós falamos de circulação, ou seja, o que circula dentro do corpo de um ser vivo. Hoje nós vamos falar de excreção. Mas o que é isso? O que é excreção? Vocês vão entender bem a partir da aula de hoje, tá? O corpo, ele faz a circulação. Tem animais que têm estruturas especializadas, tem animais que não têm, como nós vimos as aulas passadas. Bom, o metabolismo do corpo de um ser vivo, quando o corpo de um ser vivo funciona adequadamente, ele gera muitas excretas. O que são excretas, pessoal? Bom, quando o corpo de um ser vivo está funcionando, quando os órgãos de um ser vivo estão funcionando, quando é feito o metabolismo para que mantenha a vida desse ser vivo, gera-se muitas substâncias que podem ser tóxicas para o corpo do ser vivo. Então imagina você, o seu corpo, para ele poder funcionar, ele funciona tudo, faz as funções que você precisa para sobreviver, e ao final dessas funções, o seu corpo, ele forma substâncias tóxicas para você. Bom, essas substâncias tóxicas, o que são elas? Vocês vão entender também na aula de hoje. Imaginem então, pessoal, se depois que os órgãos fizessem as funções deles, se depois que seu corpo funcionasse adequadamente, ele liberasse substâncias tóxicas ou indesejável para você e permanecesse no seu corpo. O que você acha que iria acontecer com você? Iria acontecer que você iria se contaminar com essas substâncias. E isso seria muito ruim, né? Vocês podem imaginar o que aconteceria. Bom, o lado bom é que a excreção justamente é o processo que joga para fora essas substâncias. Então, o corpo do ser vivo, seja animal, vegetal, esse corpo, ele funciona, depois ele libera substâncias indesejáveis ou tóxicas e pela excreção, que nós vamos falar hoje, o corpo joga para fora essas substâncias. Se elas são tóxicas, se elas são indesejáveis, elas têm que ser eliminadas. Você não vai querer ficar com algo tóxico ou algo indesejável dentro do seu corpo, né? Então a excreção ela serve justamente para isso, para jogar fora aquilo que é tóxico para o ser vivo ou indesejável. E também o excesso de água, tá? O corpo ele precisa de uma quantidade certa de água. Acima disso já é um excesso que o corpo não precisa. Ele joga fora também esse excesso de água junto com essas substâncias indesejáveis ou até mesmo tóxicas para o corpo, certo? E esse é o processo de excreção. Quando a excreção acontece, joga para fora essas substâncias tóxicas, esse excesso de água, permite que aconteça a homeostase. O que é a homeostase? É o equilíbrio do seu corpo. Então, seu corpo fica equilibrado, o que permite a você a manutenção da sua vida, certo? Então, só por essa introdução em excreção, já deu para vocês verem quanto que é importante a excreção, porque ela elimina aquilo que não te interessa, aquilo que é tóxico, poderia fazer mal para você, e também o excesso de água. Nós vamos falar hoje sobre a excreção nos vertebrados, e na aula que vem nós falaremos dos invertebrados, ok? Bom, como que ocorre a excreção nos vertebrados?
Lembram que vertebrados são todos os animais que apresentam coluna vertebral. Quem são eles? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, que inclui também o ser humano, ok? Bom, todos esses vertebrados que eu acabei de falar, eles têm um órgão excretor que se chama rim. Então, todos os vertebrados possuem o rim como um órgão excretor. Então, a função do rim é essa, de fazer a excreção, ok? Então, o que o rim faz, pessoal? O que o seu rim faz? O que o rim dos vertebrados em geral faz? Esse rim, ele filtra o sangue. Então, ele pega o sangue do seu corpo, ele filtra esse sangue e ele retira desse sangue aquelas substâncias que são indesejáveis ou tóxicas que eu falei. Então, ele retira essas substâncias tóxicas, indesejáveis, e retira do seu corpo também o excesso de água. Então, ele faz uma filtração do seu sangue. Sabe o filtro? Ele é um filtro do seu corpo. O rim é o filtro do seu corpo. Então, o rim, ele filtra o seu sangue, e de todos os vertebrados, né? Não só da gente. Ele filtra o sangue, retirando todas aquelas substâncias que são tóxicas, indesejáveis, aquelas que não interessam para o seu corpo. Ele retira todas essas substâncias, ele filtra o seu sangue, retira essas substâncias, junto com o excesso de água, tá? Depois disso, ele recolhe também a água, né? Como eu falei para vocês, junta esse excesso de água com essas substâncias tóxicas que não interessam para você, junta essas substâncias com o excesso de água e forma a urina. A urina, então, nada mais é do que essas substâncias que são indesejáveis ou tóxicas ou que não servem para você, junto com o excesso de água. Então, juntou as duas coisas, forma a urina, certo? Bom, a concentração da urina depende do ambiente em que esse animal vertebrado vive. Bom, se for ambiente que tem grande concentração de água, animais que vivem em ambientes com grande concentração de água têm uma urina mais diluída. E animais que vivem em ambientes mais secos têm a urina mais concentrada, certo? Então depende do ambiente que esse animal vive. Se ele vive em ambiente muito seco, que tem pouca água disponível, a urina é mais concentrada. Se ele vive em ambiente que tem muita água, que não é seco, né? A urina é mais diluída, ok? Então depende do ambiente que esse animal vive. Existem animais, inclusive a maioria dos vertebrados tem isso, a maioria dos vertebrados tem um reservatório de urina. Esse reservatório de urina se chama bexiga urinária. Nós, seres humanos, possuímos. Não só nós, como a maioria dos vertebrados. Um reservatório de urina. Então, a bexiga nada mais é do que isso. Um reservatório de urina, ok? A maioria dos vertebrados possui. Em anfíbios, quem são os anfíbios? Lembram? Sapos, rãs, pererecas, lembram? Em anfíbios, répteis, quem são os répteis? Cobras, tem os répteis crocodilianos, que são os crocodilos, jacarés, né? Então, em anfíbios, répteis e aves, aves são todas as aves, tanto em anfíbios como répteis como aves, existe uma câmara que se chama cloaca. Qual é a função dessa cloaca? Lembrando que a cloaca existe em anfíbios, répteis e aves, tá? Essa cloaca, nesses animais, ela recebe a urina e recebe também os resíduos sólidos. Então a cloaca recebe as duas coisas.
recebe a urina, que é a mistura daquelas substâncias tóxicas com água, recebe a urina e recebe também os resíduos sólidos, a parte sólida, que seriam as fezes, né? Então ela recebe as duas coisas, a urina e a parte sólida, os resíduos sólidos, antes de liberá-los do corpo. Então recebe as duas coisas. Por isso que as aves, elas não têm uma abertura. As aves, por exemplo, os répteis e os anfíbios também, eles não têm uma abertura só para a urina e uma abertura só para as fezes. Eles têm a cloaca, que é uma abertura só. Por essa cloaca se junta tanto a urina como a parte sólida, que seria o que a gente lembra de fezes, né? Então junta a urina e junta os resíduos sólidos. Juntou as duas coisas, libera tudo junto pela cloaca, certo? Isso acontece em anfíbios, répteis e nas aves. Se vocês observarem o que os pombos liberam, vocês vão ter uma noção do que é isso, certo? Liberando as duas coisas juntas, tá? Aí na apostila de vocês tem um desenho de uma ave, mostrando o rim dela, a cloaca, e tem um peixe também, mostrando o rim do peixe e a bexiga urinária do peixe. Lembrando que peixe não tem cloaca, a cloaca tem nas aves, anfíbios e répteis, tá? Bom, lembra que eu falei que tem substâncias tóxicas que têm que ser eliminadas? Essas substâncias são principalmente quando o corpo do ser vivo degrada proteínas. Então você se alimentou, o seu corpo ele vai fazer a degradação dessas proteínas que você ingeriu pela alimentação, tá? Depois de fazer essa degradação, o que acontece? Originam-se moléculas e essas moléculas têm nitrogênio. Então imagina, o corpo do ser vivo, ele degrada essas proteínas. Depois de degradar essas proteínas, originam-se substâncias que têm nitrogênio, tá? Essas substâncias que têm nitrogênio podem ser tóxicas ou não. Essas substâncias que têm nitrogênio são as excretas nitrogenadas. Então gravem esse nome, excretas nitrogenadas. Então, repetindo para vocês guardarem. Seu corpo ele degrada proteínas. Depois de degradar essas proteínas, eles formam substâncias que têm nitrogênio. Essas substâncias se chamam excretas nitrogenadas, tá? Podem ser tóxicas ou não. Essas excretas são amônia. A amônia, ela é muito tóxica e ela é solúvel em água, tá? Ureia. A ureia é menos tóxica que a amônia, só que ela é pouco solúvel em água. E ácido úrico. O ácido úrico, ele praticamente não é tóxico e ele não é solúvel em água. Então tem essas três substâncias que são as excretas nitrogenadas: amônia, ureia e ácido úrico, certo? Essas substâncias que são jogadas fora pelo processo de excreção, que é indesejável para você, ok? Dependendo do animal, ele excreta mais amônia, dependendo do animal, ele excreta mais ureia ou ácido úrico. Por exemplo, as aves, elas excretam ácido úrico, certo? Então as aves vivem num ambiente mais seco e põem ovos. Por essa razão, ela excreta ácido úrico, que praticamente não é tóxico, só que ele é insolúvel em água, certo? Bom, os peixes ósseos, larvas de anfíbio, eles dispõem de muita água, certo? E os peixes cartilaginosos, os mamíferos e os anfíbios, eles excretam uma outra coisa. Então, os peixes cartilaginosos, os mamíferos, os anfíbios adultos excretam a ureia. Então nós estamos dentro disso, nós excretamos ureia, certo? E aqueles animais que eu falei antes para vocês excretam a amônia, tá? Então tem cada animal excreta uma coisa dependendo do ambiente que ele vive.
lembrando que nós excretamos a ureia, ok? Bom, essa foi a nossa aulinha de hoje. Para finalizar, pessoal, na página 45 tem uma pesquisa que eu quero que vocês façam. É uma pesquisa sobre as lágrimas. Vocês vão pesquisar. Tem explicando certinho no livro de vocês o que é essa lágrima, a concentração dessa lágrima, para que ela serve. Então, você vai pesquisar tudo sobre a lágrima, certo? Essa é a tarefinha de vocês. Somente essa, tá? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Qualquer dúvida, me perguntem. Beijos, abraços, fiquem todos com Deus.